estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Quero fazer uma menção antes de mostrar a minha convidada querida aqui sobre o Setembro Amarelo, né? Mês de setembro. Claro que não é só no mês de setembro que a gente se preocupa com o suicídio, principalmente das crianças e dos adolescentes, dos jovens, mas temos que nos preocupar todos os dias, é uma construção diária. Mas, especificamente no Setembro Amarelo, é uma forma que nós temos de chamar a atenção e que temos que pôr em prática todos os dias do ano. Esteve aqui o ano passado para falar sobre Setembro Amarelo o Dr. Miguel Ximenes e ele deixou o seguinte recado: os jovens hoje sofrem porque não têm limites. Então, por incrível que pareça, não dar limites aos jovens faz eles sofrer muito. Segundo, não há diálogo. Puxa vida, mas as famílias hoje fazem tudo o que os jovens querem. É isso que eles querem? Não. Eles precisam ser ouvidos, mas eles também precisam ouvir. E eles precisam também sofrer frustrações, porque na vida não é só sucesso. Muito pelo contrário. O sucesso é bom, mas o que educa, o que lapida, o que faz desenvolver a capacidade de você se recuperar é o fracasso. Então o fracasso sim nos ensina que temos defeitos e que podemos aprimorá-los. E quando o sucesso vem, é realmente um motivo de muita felicidade e de muita alegria. Se você não sofre, se você não tem uma contrariedade, como é que você vai ser feliz? Nós precisamos desses contrários. É o yin yang da civilização oriental e que nós temos caminhado para essa civilização hedonista que só busca o prazer, e o prazer muitas vezes deforma, em vez de nos construir como cidadãos fortes e que podemos sim suportar as frustrações e podemos nos aperfeiçoar através delas. Então queria deixar esse recado, estou até aqui com a fitinha amarela, para que nós não nos esqueçamos nunca, nem nos outros meses, de que os jovens precisam de limites, precisam dialogar, precisam conversar e precisam saber trabalhar com as suas frustrações e precisam também suportar as ideias que lhes são contrárias, desenvolver fundamentos, desenvolver raciocínios, argumentos para desenvolver os seus argumentos contrários e tolerar a opinião diferente. E hoje, para falar também de saúde, né, que é sempre um tema que nós estamos sempre conversando sobre ele, nós que participamos do Conselho Municipal de Saúde, estamos sempre preocupados com a nossa saúde e a dos outros também. Trouxemos aqui nossa amiga querida, já de cursos que fizemos juntas, já de muitos anos, que é a Ana Paula Brito, que vai falar sobre a enfermagem. A gente só fala dos médicos. Como é que fica a enfermagem? Qual é a importância da enfermagem na saúde, no hospital? Como é que é a recuperação desse paciente? Basta o médico ser bom? Boa tarde, Ana Paula, querida. Muito bom estar aqui com você hoje. Muito feliz reencontrá-la depois de tanto tempo. Boa tarde, Rosilma. Um prazer imenso estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. E estar trazendo um pouquinho aí da minha experiência na área da saúde, né? Nesses 25 anos aí de formada que eu tenho na área da enfermagem. Então conte para nós, eu sei que você é uma ativista, está sempre dando curso, está sempre pondo, eu acompanho tudo que você põe, uma mulher muito participante, muito, enfim, preocupada, né, com o aprimoramento daquele acolhimento ao paciente que chega sempre sofrendo, às vezes psiquicamente, às vezes fisicamente, às vezes os dois. Como é que é essa história? Por que todo mundo diz que o médico é bom e ninguém dá bola para a enfermagem, para toda aquela equipe que fica em volta? Conta aí pra gente, por que é tão importante a enfermagem? Bom, a enfermagem, ela é uma ciência na arte do cuidar, né? Enquanto o médico, ele tá ali cuidando da doença, tentando restabelecer aí a saúde física desse paciente, a enfermagem, ela tá no cuidado, né? No cuidar, em olhar aquele paciente como um todo. Ele não é só a doença, né? O que é saúde? A saúde hoje, antigamente, lá nos primórdios, doença era quando você tinha algo físico que não estava bem e você ia e tratava.
Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela entende como saúde o bem-estar físico, psíquico, intelectual, né, e espiritual desse paciente, né, dessa pessoa. Então, eu posso estar bem de saúde, mas posso não estar bem financeiramente. Então, eu não tenho saúde, né, porque isso vai acabar me acarretando. E a enfermagem, ela trabalha nisso, no cuidar, em olhar essa pessoa como um todo, não só na parte física. E a enfermagem, ela tá com uma pessoa desde que ela nasce até a hora que ela morre, né? A gente sempre fala que o paciente, ele é 99% da enfermagem e 1% do médico. O médico vai, passa a visita, prescreve os medicamentos necessários e nós vamos administrar esses medicamentos, mas também nós vamos cuidar, né, desse paciente. Então, então eu falo que a gente mais ou menos está por trás, né, dos bastidores, cuidando do bem-estar físico, mental, espiritual, não só do paciente, como também da família. Né? Perfeito. E você falou bastidor. É interessante, Ana, pelo seguinte, porque nós aprendemos desde crianças que o palco é bacana, que é lindo, não sei o quê. Mas depois que a gente cresce um pouco, que a gente amadurece um pouco, a gente percebe que o palco é apenas a ponta do iceberg. Se não houver todo aquele bastidor, toda aquela equipe monstruosa por trás, nada acontece no palco. Então, realmente, essa tua figura de linguagem, nós somos os bastidores, mostra bem o que é o trabalho da enfermagem. E me diga se eu estou enganada. Esse acompanhamento e essa preocupação com o psicológico do paciente também ajuda muito a ele se restabelecer mais rápido, não é, Ana? Com certeza, com certeza. Não adianta só tentar restabelecer a saúde física. Ele precisa estar bem mentalmente, ele precisa estar bem espiritualmente. A gente tem que entender que existe toda uma dinâmica dessa pessoa, dessa família, né? Ele traz essa bagagem com ele de casa. Então, quando ele está dentro do hospital, eu não posso esquecer de toda essa bagagem que ele traz. E eu preciso respeitar algumas opiniões, eu preciso respeitar a religião a qual ele pertence, né? Então, a enfermagem é muito disso, de ouvir, de entender e de tentar trazer um pouco dessa dinâmica da casa. Não é porque ele está dentro de um hospital que ele perdeu, que ele não é mais ninguém. Às vezes ele não quer visita, acontece. Acontece, e isso às vezes tem que ser respeitado. As pessoas querem visitar, e aí a enfermagem que isso tem orienta, isso né? tem que ser respeitado. E lá onde eu trabalho, a gente sempre diz, se ele não quiser aquela visita, essa pessoa ela não entra para visitar. Ou então, às vezes, não é a pessoa. Já aconteceu recentemente até com uma amiga nossa que estava bem doente, muito querida, mas era muito vaidosa. E ela estava até num estágio terminal. E aí a filha, sabendo que a mãe era dessa forma, não queria nem que avisasse que ela estava terminal, né? Então, eu, metida pra caramba, sabendo que nós trabalhamos a vida inteira com ela e que ela era muito querida, eu falei, olha, você me desculpe, mas eu vou avisar, e vou avisar que não é para visitar. Porque as pessoas têm o direito de se preparar para o desenlace, têm o direito de orar, de rezar por essa pessoa. Nós não podemos tirar isso dos amigos também, porque os amigos gostam muito dela, né? Aí ela, não realmente, mas eu sei, ela não pediu, porque ela já não estava nem mais em condição de pedir ou não, ela não pediu, mas eu sei que ela não gostaria de que vissem ela, né, num estágio que não fosse, como ela sempre foi linda, arrumada, maravilhosa. Falei, não, mas a gente tem que avisar sim. E foi o que aconteceu, ela veio a falecer e os amigos respeitaram isso de não visitar e oraram, rezaram e depois foram lá de se despedir dela, enfim, né? Então eu acho que assim, eu acho que é isso, né, um pouco que a enfermagem faz. Não necessariamente uma pessoa, mas às vezes a pessoa não quer que as pessoas vejam que ela está combalida, que ela está às vezes abatida, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. Nós estamos conversando antes de começar o programa e me ocorreu. Nós falamos em intercorrência, né? Que o médico faz, operação, beleza, uma técnica aprimoradíssima, o homem é nota 10, reconhecido internacionalmente, só que ele só passa lá, visita, né? E tchau. Aí tem as tais intercorrências. Explica para o nosso público o que são as intercorrências e a importância da enfermagem
nessas intercorrências? A intercorrência é quando algo não sai como o esperado. Então, o paciente passou por um procedimento cirúrgico, né? Ele está se recuperando e aí a gente tenta traçar aquela linha do quanto tempo ele vai ficar internado, vai receber alta. Só que a enfermagem, qual o papel da enfermagem? Eu estou cuidando desse paciente, eu estou medicando esse paciente, eu estou observando o curativo, eu estou observando as queixas desse paciente. Então, de repente, a gente começa a perceber que algo saiu do previsto. Saiu do errado. É a enfermagem que vai detectar essa intercorrência e vai comunicar ao médico o que está acontecendo para que sejam tomadas atitudes para que se restabeleça novamente o equilíbrio. Né? É a enfermagem que faz isso. É a enfermagem que está com esse paciente diretamente no cuidado, observando, ouvindo as queixas, percebendo as atitudes, percebendo feição, que pode dizer que está tudo bem, mas você olha para ele e o corpo dele está dizendo que não. Né? Sinais vitais. Então isso tudo é a enfermagem que ela está focada. A enfermagem ela é uma equipe, né? São 3 categorias que se trabalham. Temos os auxiliares, os técnicos e os enfermeiros, né? Não existe enfermeiro padrão, que o pessoal costuma dizer. Explica para nós, porque realmente, aliás, você vai voltar mais vezes, porque o nosso programa é muito curto, e como todo mundo fala só de médico, eu quero que o nosso público conheça um pouco mais dessa história da enfermagem. Então, o auxiliar, qual é a formação dele, o auxiliar de enfermagem? O auxiliar de enfermagem, ele precisa ter o fundamental completo, e ele faz um curso de 1 ano. Tá. O técnico de enfermagem, ele precisa ter o ensino médio completo, e aí ele faz uma complementação do auxiliar por 8 meses e se torna técnico de enfermagem. Então seria o segundo grau. Isso. Né? O primeiro é auxiliar, aí o próximo patamar é o técnico e o enfermeiro, ele já tem que ter o curso superior. Em enfermagem. Em enfermagem, é um curso de graduação com 5 anos. Certo. Na minha época, quando eu formei, éramos 4, houve uma mudança. Sim. E agora são 5 anos para se formar enfermeiro. Por exemplo, odontologia, medicina e enfermagem, 5 anos. A medicina são 6 anos, né? A enfermagem são 5 anos para você se graduar em enfermeiro. Certo. Né? 6 anos, mais 2 de residência, né? Enfermeiro é o que comanda a equipe, né? E aí tem os técnicos. E você disse que aquela história de enfermeiro padrão não existe. Não existe. Explica pra gente. Não existe. Porque tem muita gente que... mas você é enfermeira padrão, enfermeiro que, na verdade, padrão? Assim, como é que é essa história? Pro leigo, todo mundo é enfermeiro. Sim. Eu falei que o enfermeiro, na verdade, é com o técnico de enfermagem ou com o auxiliar de enfermagem. Sim. Então, eles delegaram que quem tem o ensino superior e é o chefe da equipe é o enfermeiro padrão. É o que tem o curso superior. Então você é enfermeira padrão? Não, eu sou enfermeira. Sim. Né? Só pode ser chamado de enfermeiro quem tem o curso de graduação. Sei. Né? O curso superior. Os outros da equipe são os técnicos ou os auxiliares. Hoje em dia, nos hospitais quase não tem mais auxiliar de enfermagem. A tendência é que se acabe o auxiliar e fique só técnico e enfermeiro. Sei. E me diga uma coisa, num hospital, por exemplo, como a Santa Casa, que é um hospital referência grande e tal, quantas equipes chefiadas por quantos enfermeiros, mais ou menos, não precisa de exato, só para o nosso público ter ideia, tem lá na Santa Casa, ou na Beneficência, por exemplo, hospitais assim desse tamanho? Vai depender muito do tipo de clínica, né, do tipo de cuidado que eu tenho com esse paciente. Quanto mais grave for esse paciente, quanto mais cuidado ele necessitar, você tem aí um número de pode 40, ter mais de uma equipe no mesmo? Pode ter aí, tipo, 40% a 50% de enfermeiros com técnicos, né? Com cuidado intensivo. Entendi. Se é um cuidado mais básico... Então aquela história de dizer que tem um enfermeiro por hospital não é verdade. Não, é muito mais do que isso. É muito mais. Certo. Para você ter uma ideia, no local que eu trabalho, que é um local de pronto atendimento, no noturno são 4 enfermeiros
para uma equipe de 12 técnicos. E durante o dia são 6 enfermeiros para uma equipe de 13 técnicos, certo, né? Porque aí vai depender muito do movimento. É bom que assim a gente já fica mais sossegado. Porque tem gente que chega lá e diz, não tem médico, entendeu? Porque acontece, às vezes está no plantão, trocou, está dormindo, sei lá, acontece, né? E aí, mas o médico está dormindo durante o expediente, é que não sabe que o cara está dando um plantão de 24 horas. Então, quando maneira, ele dá uma descansada. A gente também tem que defender os médicos aqui. Sim, mas aí o pessoal fica apavorado, não, mas tem enfermeiro ou enfermeira. Oba, então tá bem cuidado. Não tem, a equipe ela fica 24 horas à disposição. Entendi. Lógico, a gente vai ter o tempo para comer, claro, né? Para ir ao banheiro. Senão aí vai ter que socorrer. Somos seres humanos. Sim, também, né? Senão quem vai ficar doente é o enfermeiro ou a enfermeira. O que o público às vezes, como nós somos ao mesmo tempo bastidores, nós também somos a linha de frente, né? Então, o primeiro contato geralmente que o paciente vai ter é com a equipe de enfermagem, é com o enfermeiro. Né? Depois com os técnicos, primeira avaliação, assim, aí passa para o médico. Exatamente. Numa unidade de pronto atendimento, o primeiro contato dele é com o enfermeiro. É o enfermeiro que vai olhar, vai classificar, vai ver com o que esse paciente está sentindo, vai ouvir. E você me desculpe aqui fazer um depoimento, normalmente é um atendimento muito mais acolhedor, porque aí depois quando vem o médico, não estou dizendo que são todos, mas normalmente o médico é mais frio, mais distante, aí rabisca lá naquele prontuário, dá uma ordem, vai embora. Não são todos, mas a maioria dos enfermeiros são muito mais acolhedores, a pessoa já chega com dor, já chega apavorada, aí, como você falou, vocês têm esse perfil de cuidado, de acalmar a família, né? Nosso papel é acolher. Eu falo que a gente nunca deve julgar ninguém, né? Pela aparência, sim, pelo estilo de vida, sim, pelas escolhas. Nós estamos ali para acolher, né? E para cuidar desse paciente, dessa pessoa. Muitas vezes a gente vai ter que acolher a família, porque a família acaba adoecendo junto também. Sim. Né? Então a gente tem esse papel. A gente tem que ter muita empatia, né? Tentar se colocar no lugar do próximo. Quando eu dou aula, que eu dou curso para técnico, ou até mesmo na graduação, eu sempre falo para o meu aluno, você tem que se colocar no lugar do próximo. A partir do momento que você não se incomodar mais com a dor do próximo, vai fazer outra coisa. Vai vender Natura, vai vender Avon, vai fazer qualquer coisa. Vai vender Natura, se não puder no lugar, não vai vender nada. Né? Então, eu acho que tratar com gente, se você não for capaz de se puser no lugar do outro, você não tem sucesso. A gente lida muito com só a dor, fica trancafiado, né? Lá, sei lá onde. O que acontece? Por a gente lidar muito com a dor, a nossa tendência pra gente até se calejar, né? Pra gente até sobreviver defesa, né? na profissão. Exatamente. A gente meio que olha distante, sim, sim, né? Mas a gente, tudo bem, eu tenho que ter esse olhar distante, mas ao mesmo tempo eu preciso acolher esse paciente e cuidar. E como nós estamos na linha de frente, muitas vezes a gente sofre as agressões. Ah, sim. Porque de vez em quando apanham, que outro dia vi uma que apanhou. Tem agressão física, agressão verbal, né, agressão psicológica, mas a gente tem que tentar, né, entender muitas vezes que é a forma que eles têm de pedir socorro. De pedir socorro, exatamente. Né? Não sabe como, não estão nem em condição de entender o que está acontecendo com eles, estão desesperados. Na verdade é um desespero mesmo. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é enfermagem. Enfermagem é trocar fralda. Não, enfermagem é muito mais. A gente estuda muito. É uma ciência, a gente está lá para... Quer dizer que se a enfermeira é trocar fralda, a mãe também é trocar fralda também? E o que é uma mãe? Né? Então a gente tem muito, assim, a gente tá ali para cuidar mesmo. Eu sempre cobro isso da minha equipe, essa empatia, né? Muita gente tem que ter essa resiliência. Eu te conheço há né? muito tempo, te conheci num curso e você é muito empática, você é maravilhosa. Você deve ser, eu ainda não tive, também não faço questão, tá? De passar pela sua mão, mas olha, tenho certeza que todos que passam pela sua mão são muito bem acolhidos, porque você é uma pessoa muito doce, Ana.
Você nasceu para ser enfermeira. Acho que sim, eu falo que a profissão Muito ela me escolheu, né? Eu desde pequena sempre quis trabalhar na área da saúde, eu sempre me encantava com aquele ambiente hospitalar. E é uma área que precisa muito de gente como você. Né? Então, obrigada, né? Olha, terminando aqui o nosso tempo, eu já vou chamar os quadrinhos, nem vou fazer intervalo, porque eu queria sugar o máximo da Ana, mas olha, Ana, eu vou te convidar mais vezes, esse ano mais não, porque nós já estamos até fevereiro já tudo tomado, porque eu acho importante esse resgate. Aí a próxima vez, se você tiver, por exemplo, alguma imagem para trazer, alguma coisa dos seus cursos até, né? Eu acho importante, porque todo mundo quer ser médico e médica. E é difícil alguém dizer, eu já encontrei, eu quero ser enfermeira, eu quero ser enfermeiro. E é tão importante. As pessoas às vezes falam assim, nossa, você tem cara de médica. Não, eu sou enfermeira. Por que você não estuda mais um pouco e se torna médica, né? Não, mas eu gosto de ser enfermeira. Estudar mais um pouco não é fácil. Eu falei, eu já estudo muito então, veja, eu acho que a gente tem obrigação, esse programa nasceu disso, de trazer essas informações de qualidade válidas para o jovem, que também, uma das razões, está perdido nesse cipoal, o que é verdade, o que é mentira, no que eu posso acreditar, no que não. Infelizmente, as redes sociais são uma ótima ferramenta, mas elas também trazem muitas mentiras, inverdades. E para você aproveitar bem, você precisa ter desenvolvido espírito crítico e que também, por conta de você fazer todas as vontades dos jovens, você acaba impedindo que eles desenvolvam esse espírito crítico. Mas tá aqui o convite, estou esperando você, vou começar 2020 com você. E você fique aí, porque nós vamos chamar para os nossos quadrinhos. Você vai ficar com a Mariângela Fortes Veiga, outra maravilhosa também, conversa com a psicóloga. Eu queria falar com vocês hoje sobre a formação pessoal de vocês. A gente está vivendo num mundo de muita evolução, de muita informação, tudo mudando muito rápido. O que eu quero de vocês é que vocês se foquem nos seus princípios pessoais, porque esse ninguém leva, não tem governo que leve, não tem onda que leve, e é com esse que você vai se nortear. Então é muito importante que você cuide de você, que você se autoavalie. Escutem as notícias, os princípios que estão sendo vendidos por aí aos montes e tenha você o seu norte. É isso que eu quero para mim? É isso que eu acho legal? É isso que eu quero para o meu futuro, para o futuro dos meus filhos, ou até futuros filhos, né? É isso que eu quero? Para isso você tem que prestar atenção em você. Atividade física e saúde é com o professor Rogério Cláudio. Olá, todos bem? A ideia é falarmos hoje sobre o famoso, então conhecido método Pilates, que é a famosa contrologia, que é o controle entre mente, corpo e espírito. Tá? Procura sempre um profissional devidamente capacitado. Procura evitar esses profissionais que não têm uma referência, porque da mesma maneira que a contrologia, o método Pilates pode te auxiliar, ele também poderá te levar a inflamações, a problemas músculos esqueléticos e também trazendo problema mesmo para o seu metabolismo, tá ok? Então sempre focado, pergunta aí para o teu profissional que você vai ter aula com ele, há quanto tempo ele está dando aula, qual foi a formação dele, se foi através do YouTube, se foi através de presencial, se ele fez uma pós-graduação. Assim você vai estar certo que está sendo bem orientado. Meio ambiente e saúde humana. Você vai ficar com o professor Gustavo Abraão dos Santos. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar dentro do contexto do meio ambiente e saúde, dentro do meio ambiente do trabalho, sobre operadores de telemarketing. Uma profissão que vem com um grande número de vagas de mercado. Nós temos que nos preocupar primeiramente com a saúde desses
operadores. Eles possuem uma norma regulamentadora número 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, ao qual protegem a sua saúde. Tempos de descanso, tempos para pausas, para efetivamente o seu organismo se recuperar fisiologicamente de um trabalho que é extremamente penoso, extremamente cansativo, ao qual poderá derivar de doenças mentais. E aí, as soluções: prevenção sempre, repressão apenas por meio de ações, ao qual repararão os danos morais e materiais deste trabalhador. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E mais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, dê um like nos vídeos e acompanhe a gente, divulgue entre os amigos. Até lá!